Muito bem, boa noite pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e dando continuidade às nossas aulas do sistema nervoso central, vamos começar a falar então do tronco encefálico, né? Então, continuando em nossas aulas aí online. Ok, então o tronco encefálico faz parte aí do nosso sistema nervoso central, né? E ele se encontra entre a medula e o diencéfalo, tá? Então, o tronco encefálico se localiza na região anterior ou ventralmente ao cerebelo. Então, aqui nós vemos o cerebelo e anteriormente aqui o tronco encefálico. Como é dividido o tronco encefálico? O tronco encefálico é dividido em três partes. De cima para baixo, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, né? Então essas são as três regiões, as três partes do tronco encefálico. Aqui numa figura mais real, né? Numa fotografia do encéfalo, nós vemos claramente então essas três partes: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, né? E como vocês podem observar, ele fica anteriormente ao cerebelo, né? Vejam, claramente vemos uma cavidade chamada quarto ventrículo entre o tronco encefálico e o cerebelo. Aqui no corte coronal, nós podemos também observar então as partes do tronco encefálico, né? Vemos aqui atrás o cerebelo, aqui em cima o encéfalo, o telencéfalo, aqui parte do diencéfalo, e aqui nós vemos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo cortados. Muito bem. Cabe destacar, pessoal, que dos 12 pares de nervos cranianos, 10 pares se originam a partir dessa região do sistema nervoso central, denominada tronco encefálico, né? Então, como vocês sabem, o primeiro par de nervo craniano é o nervo olfatório, né? Se localiza aí na região do telencéfalo. O segundo par é o óptico, o nervo óptico, e aqui ele localizado na região do diencéfalo. E aí sim, a partir do terceiro par, nós podemos falar então que ele se origina do tronco encefálico, né? Aqui vocês veem o óculo motor, o terceiro par, o nervo troclear, quarto par, o quinto par, o nervo trigêmeo, o sexto par, o nervo abducente, o sétimo par, nervo facial intermédio, o oitavo par, o nervo vestíbulo-coclear, o nono par, o nervo glossofaríngeo, o décimo par, o nervo vago, o 11º, nervo acessório, e o 12º, o nervo hipoglosso. Nós vamos falar em detalhe de cada um deles, mas para que vocês observem que esses nervinhos aqui, a sua origem aparente encefálica é justamente aqui no tronco encefálico. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos continuar então. Aqui nós temos uma figura numa vista posterior do tronco encefálico, e aqui observamos a origem aparente encefálica do único par craniano que se origina posteriormente, que no caso o nervo troclear. Vejam aqui, de cada lado, o nervo troclear, né, saindo lateralmente e depois direcionando-se anteriormente, tá, ok? Aqui na região do mesencéfalo, tá? Bom, então como que é a estrutura do tronco encefálico? O tronco encefálico, da mesma forma que todo o sistema nervoso central, ele vai ser formado por uma substância branca e uma substância cinzenta. E relembrando das primeiras aulas, o que é a substância branca? A substância branca é aquele tecido nervoso que é formado por axônios de neurônios mielínicos, enquanto que a substância cinzenta ela é formada por núcleos de neurônios, e esses núcleos são formados por corpos celulares de neurônios. Então, vamos lá, recapitulando. A substância cinzenta é formada então por corpos de neurônios
e axônios de neurônios amielínicos, né? Então, enquanto na substância branca nós temos somente axônios de neurônios, na substância cinzenta nós temos os corpos desses neurônios e alguns axônios de neurônios que não possuem bainha de mielina, tá? Aqui cabe ressaltar, cabe destacar que justamente a bainha de mielina é a que dá essa característica de ter uma coloração um pouquinho mais clara na substância branca, né? Então a presença da bainha de mielina nos axônios dos neurônios mielínicos dá essa característica de ter uma região mais clara, tá? Por isso a substância branca. E como a outra região um pouquinho mais escura é a substância cinzenta. Bom, e aí nós falamos um pouquinho da formação reticular. Vejam, a formação reticular ela é formada pela união das duas partes, da substância branca, formada por fibras nervosas, e a substância cinzenta, formada pela agregação, né, como diz aqui, mais ou menos difusa dos corpos dos neurônios, tá? Essa formação reticular está distribuída por todo o tronco encefálico, né? E ela apresenta várias funcionalidades, várias funções, né? Tem um grau de ativação do córtex cerebral, controla a atividade elétrica cerebral, controla o sistema nervoso autônomo, controla a sensibilidade, né, aferente, ou seja, a sensibilidade dolorosa. Por isso que aqui na formação reticular encontramos o chamado centro da analgesia, que é o centro da percepção da dor, né? Então aqui podemos inibir inclusive a penetração do sistema nervoso de impulsos dolorosos, tá? Além disso, a formação reticular controla a atividade somática, ou seja, controla os estímulos de motricidade, controla os estímulos que podem vir do encéfalo, da região ou da área motora no córtex cerebral, né, localizada aí no giro pré-central, e enviar esses estímulos através do tronco encefálico e depois a medula, para que através dos nervos possam chegar até os músculos e estimular esses músculos a que contraiam e se realize o movimento. Bom, também a formação reticular age no controle das nossas glândulas, né? No caso, o controle neuroendócrino, aí a gente fala do hipotálamo, da hipófise, né? Integra a função de reflexos, a ocorrência de reflexos neurais, e nesta formação reticular também encontramos o centro respiratório, o centro vasomotor e o centro do vômito. Bom, anatomicamente, o que nos interessa aqui, né, a anatomia. Vamos lá. O bulbo se localiza na região ou na parte mais inferior do tronco encefálico. Como vocês veem aqui na figura, o limite superior do bulbo é justamente formado aqui pelo sulco bulbopontino, né? Se chama assim, ó, sulco bulbopontino, porque está localizado entre a ponte e o bulbo. Olha que baba, que fácil, né? Depois nós temos aqui, ó, uma linha imaginária inferiormente aqui, uma linha imaginária na altura do forame magno, né? Porque aqui inferiormente nós teríamos o canal vertebral e a coluna, e a medula espinal, né? Muito bem, então aqui podemos observar então os dois limites, o limite superior e o limite inferior. Muito bem, gente, aqui nós temos uma vista anterior do tronco encefálico, e nesta vista anterior do tronco encefálico, antero-inferior na verdade, podemos ver o bulbo e alguns sulcos e fissuras que fazem parte da superfície desta região do tronco encefálico. Veja bem, eu vou falar de cada uma delas porque, como é uma aula online, eu quero que vocês não se percam, tá bom? Veja, então nós temos aqui o sulco bulbopontino em cima e no plano sagital mediano uma cavidade longa e profunda chamada fissura, né? E por estar no meio se chama fissura mediana anterior, né? Lógico, esta aqui é uma vista anterior, então isso aqui vai ser chamado de fissura mediana anterior.
Mas cabe destacar, pessoal, que nesta fissura mediana anterior, vejam aqui, ó, na fissura mediana anterior, nós temos uma parte da fissura que desaparece, né? Por quê? Porque aqui nós encontramos fibras neurais que cruzam de um lado para o outro, formando uma estrutura chamada decussação das pirâmides, tá? E justamente essa decussação das pirâmides é a responsável do porquê o lado direito do nosso cérebro governa o lado esquerdo do nosso corpo. E vice-versa, porque o lado esquerdo do nosso corpo governa o lado direito. Perdão, Então, voltando, né, pessoal? Vai lá, vamos lá. Porque isso aqui realmente é novo para mim também. Então, voltando, né? Isso aqui é o motivo do porquê o nosso encéfalo, né, nosso cérebro do lado esquerdo governa o lado direito do nosso corpo. Tudo bem? Ok, agora sim, vamos lá. O que mais? Além da fissura mediana anterior, nós vamos encontrar dois sulcos lateralmente essa fissura. Vejam bem aqui, ó, o sulco lateral anterior, né, de um lado e do outro lado, o sulco lateral anterior. E depois, vejam aqui, ó, se isso aqui é o sulco lateral anterior, lateralmente nós temos outro sulco, se chama sulco lateral posterior, tá? Vejam, entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior, esta região é chamada de pirâmide do bulbo. Repito, entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior, esta região se chama pirâmide do bulbo. Muito bem. Depois nós temos outra região, veja, entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior, esta região lembra um pouco um carocinho de azeitona, parece um caroço de azeitona. Isto aqui é chamado de oliva do bulbo, tá? É a oliva do bulbo. E vejam que interessante. Aqui, ó, no sulco lateral anterior, entre a pirâmide e a oliva, nós vamos encontrar a emergência de um nervinho craniano, do último par, tá? Essa emergência nós vamos chamar de origem aparente encefálica. Para todos os nervos vai se chamar assim, origem aparente encefálica, né? Porque aparentemente eles se originam aqui, mas na verdade os nervos se originam internamente a essa estrutura do tronco encefálico, por dentro. Aqui nós vemos só a saída deles, né? A emergência deles, tá ok? Bom, então aqui, ó, entre a pirâmide e a oliva, no sulco lateral anterior, nós temos aqui o nervo hipoglosso, tá? O 12º par, nervo hipoglosso. Muito bem. Ok. Numa vista posterior, podemos observar também, aqui, olha, gente, uma cavidade claramente notada aqui, ó, que tem o formato de um losango, né? Tem um formato losângico. E veja bem, esta cavidade é formada justamente pelo assoalho, que é formado pela ponte e o bulbo, e o teto, que representa aqui o cerebelo, tá? Esta cavidade vai ser chamada de quarto ventrículo. Quarto ventrículo, ok? E já fiquem atentos, se é quarto ventrículo é porque tem mais 3 anteriormente, né? Vamos chegar lá. Veja, então o bulbo é toda esta região aqui, né? E ele vai ser formado por duas partes. Uma parte que faz parte, né, do quarto ventrículo, e a outra que não faz parte. Esta outra aqui, mais inferior, se chama porção fechada. E aqui de propósito está em verde, para lembrar que essa linha verde aqui representa a função fechada. Lógico, se aqui nós temos uma parte do bulbo que pertence à cavidade, vai se chamar
porção aberta do bulbo. Porção aberta do bulbo. Tá? Então, se eu te perguntar quantas partes tem o bulbo numa vista posterior? 2. Quais são? A porção aberta, que pertence ao quarto ventrículo, e a porção fechada do bulbo. Muito bem. Bom, e que podemos encontrar na porção fechada do bulbo? Bom, vamos lá. Vejam, se a gente lembra, né, temos que lembrar um pouco da aula de medula espinal. Na medula espinal nós tínhamos quase que as mesmas estruturas, os mesmos sulcos na superfície da medula, né? Tanto que o nome dos sulcos são muito semelhantes, aliás, são iguais na verdade, né? Veja bem, então aqui numa vista posterior, vejam, essa imagem é posterior, aqui nós temos um sulco, e esse sulco se chama sulco mediano posterior. Se fosse anterior, seria fissura mediana anterior, lembra? Bom, esse sulco mediano posterior vai ser um ponto de referência, porque lateralmente a ele, ó, eu tenho mais um sulco, e lateral a este, mais outro sulco, né? Então vamos lá. Se não é medial, ele é lateral. Lembra da primeira aula de anatomia? Termos de posição e direção? O que é medial, próximo do plano sagital mediano. O que é lateral é distante do plano sagital mediano. Então vejam aqui, ó, sulco mediano posterior. Lateralmente a ele, olha, esse aqui vai ser o sulco lateral posterior. Sulco lateral posterior. E aí, nós temos esse aqui que ficou faltando. Não é medial e não é lateral. Como vai se chamar? Sulco intermédio posterior, tá? Ele vai se chamar sulco intermédio posterior. Então, o nominho dos três aqui, ó. Sulco mediano posterior, sulco intermédio posterior e sulco lateral posterior. Professor, mas para que nós temos que saber esses sulcos? Porque esses sulcos vão nos ajudar a delimitar regiões de fibras, no caso, fibras ascendentes, que são os fascículos, ou fibras descendentes, que são os tratos, tá? Mas a gente vai ver isso também em outras aulas. Mas vamos lá, primeira coisa, ó. Aqui nós temos o sulco mediano posterior e o sulco intermédio posterior. Aqui temos uma faixa de tecido nervoso chamado fascículo. E como ele é medial, lembra, medial, fascículo grácil. Fascículo grácil. E esse fascículo grácil sobe e termina numa dilatação oval chamada tubérculo grácil. Tubérculo do núcleo grácil. Bom, agora aqui, olha, lateralmente a ele, entre o sulco intermédio posterior e o sulco lateral posterior, outro fascículo. Esse fascículo se chama fascículo cuneiforme. Então, lateralmente o fascículo cuneiforme. Lembra que tudo que tem nessa metade também tem na outra metade, tá? Eu estou usando esse aqui, mais visível. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o fascículo cuneiforme. Ascendendo, chegamos numa região dilatada, oval, que se chama tubérculo do núcleo cuneiforme. Então, se aqui eu tenho o fascículo cuneiforme, aqui em cima eu tenho o tubérculo do núcleo cuneiforme. Ok? E aí, aproveitando, nesse sulco lateral posterior, no sulco lateral posterior, nós vamos ter a emergência ou, lembra? Origem aparente encefálica de 3 pares de nervos cranianos. O nono, chamado glosso faríngeo, o 10º, chamado nervo vago, e o 11º, chamado nervo acessório. Tá? Esses 3 pares têm a sua origem aparente encefálica no mesmo sulco. Qual? O sulco lateral posterior. Muito bem. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Bom, então, como tínhamos conversado agora há pouco, vimos a parte fechada, até voltar para vocês, vimos a parte fechada do bulbo, agora entramos na parte aberta do bulbo. E o que a parte aberta
faz? Ela contribui para formar esta cavidade que nós já tínhamos conversado, como ela se chama? Quarto ventrículo. Tá? Quarto ventrículo. Então, a metade desta cavidade chamada quarto ventrículo é formada pela parte ou pela porção aberta do bulbo. Tá? É a porção aberta do bulbo. Mesma coisa, né? Nessa figurinha, esta porção, esta região é chamada de parte aberta ou porção aberta do bulbo. Tá? Muito bem. Acabamos bulbo, então. E na próxima aula vamos continuar com a ponte. Eu não quero fazer vídeos muito longos, por isso estou fazendo aos picadinhos, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.